Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de posicionamento. E o texto que nós vamos ler está aqui em Êxodo 3, do verso 9 ao verso 12. Fala assim: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Todo mundo conhece essa passagem. Essa passagem ela é muito conhecida, muito pregada. Muitos chamam, de o chamado de Moisés. O que acontece aqui? Acontece aqui que Moisés, o contexto era que Moisés ele foi criado, no palácio, no Egito, como um príncipe. Ele sabia que ele era israelita, ele conhecia a história do povo e ele tinha noção já do propósito, da sua vida. Só que ele adiantou. Ele viu um egípcio, maltratando um israelita, foi lá e matou o egípcio e o escondeu na areia. E no outro dia ele saiu e viu 2 israelitas brigando. E aí ele foi tentar ser mediar ali, para não ter confusão. E aí o que acontece? O que aconteceu foi que naquele momento o israelita virou e falou assim: Quem te colocou como juiz entre nós? Você vai fazer comigo o mesmo que você fez com o egípcio? E aí, Moisés ele precisou fugir, vai para a terra de Midian, fica lá, se casa, se torna, genro, de Jetro. E aí um dia está lá pastoreando as ovelhas, se torna um pastor de ovelhas, e isso se passaram 40 anos. 40 anos de preparação. Às vezes, irmãos, a gente entende assim que Deus ele nos dá uma visão, um chamado, e que no outro dia nós já estamos prontos para aquilo. Não, tudo tem um período de preparação. Quando nós olhamos para Davi foi ungido rei com mais ou menos 15 anos. E ele só sentou no trono com 30 anos. Olha para você ver, muitos anos de preparação. A mesma coisa nós podemos ver na vida de tantos outros. Paulo, quando ele se converte, ele, na verdade, quando ele vai pregar aos gentios, passaram-se 14 anos. Se você ler lá em Gálatas 1, ele vai explicar um pouquinho dessa história. Fala que ele ficou 3 anos na Arábia, que aí ele foi em Jerusalém, e os discípulos, não acabaram despedindo ele para Tarso, e em Tarso ele ficou bastante tempo, até que Barnabé vai lá procurá-lo para cumprir o seu chamado, o seu propósito. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui é que Moisés, ele pensou assim: isso já passou meu tempo, Deus não cumpriu, não é propósito de Deus que eu liberte esse povo. Não sei o que passava na cabeça dele. Só sei que quando Deus chama ele, a primeira coisa que ele é confrontado é na realidade. Porque às vezes a gente precisa ser confrontado na nossa realidade. Por quê? Quando Deus fala assim: você vai lá libertar o povo de Israel. Ele diz: mas quem sou eu que vá, Primeiro, ele tinha que ter esse confronto com a realidade, que ele fazia parte do problema. Por que ele fazia parte do problema? Porque ele era hebreu, porque a sua família estava lá, os seus pais, seu pai, sua mãe estava lá. O pai dele a gente não vê, os pais, mas a gente vê depois, quando ele volta, Arão, Miriam, que eram seus irmãos. E quantos sobrinhos devia ter, quantas pessoas da sua parentela devia existir ainda ali. E aí, então a primeira coisa, se eu não entendo que eu sou parte do problema, eu não vou entender também que eu sou parte da solução. A partir do momento que eu entendo que eu sou parte do problema, eu vou buscar o quê? Solução. Eu vou começar a buscar alternativas para resolver o problema. Mas quando você acha que o problema não é seu, esse é o problema do meu marido, esse problema é da minha sogra, esse problema é não sei o quê. Mas às vezes a família é surra e existem momentos em que você precisa se posicionar e entender que o problema também é seu. Então a primeira coisa para nós nos posicionarmos, nós temos que nos ver dentro do problema.
né? Se for o caso, lógico, né? Se você faz parte desse problema. E Moisés fazia parte do problema. Só que Moisés, então, ele começa, né, a arrumar muitas desculpas, né? Então eu tenho que entender que se eu faço parte do problema, eu também vou fazer parte, né, da solução. Eu vou procurar resolver esse problema. Então nós temos que entender que seja como for, nós precisamos ter esse confronto com a realidade, né? Seja na área relacional, na área financeira, na área profissional. Né? Às vezes você fala assim, nossa, aqui em casa não sobra um tostão, meu marido está sempre endividado, tal. Mas o que você tem feito para resolver esse problema? Você tem conversado, você tem economizado, você tem buscado uma solução? Ah, o problema é o relacionamento, a gente não se fala, a gente tal. Você tem buscado a solução? Então, tudo, né, nós temos que nos ver como parte e buscar a solução. E o segundo confronto, né, que eu vejo muitas vezes é em relação às nossas desculpas, né? Cada desculpa que Moisés deu, Deus confrontou ele. Ele falou, Senhor, eu sou pesado de boca. E o que Deus falou com ele? Não sou eu que fiz a boca? Não sou eu que fiz o ouvido? Não sou eu que fiz tudo? Ou seja, eu posso te curar agora, você pode falar normal, né? Até que Deus fica nervoso com ele e fala, eu não mando outro pela mão de outro, né? Se você continuar lendo aí, você vai encontrar muitas desculpas dele. Até que Deus, então, fala, então tá, eu vou mandar Arão com você. Moisés poderia ter sido curado, né? Da sua gagueira, não sei se era gagueiro, qual era o problema dele ser pesado de boca. Mas ele poderia ter sido curado. Mas ele não quis. Ele falou, não, Senhor, eu não quero não. Manda outro então, manda outro. Eu não. Então, às vezes, Deus está nos ordenando e nós estamos arrumando desculpas. Agora, a desculpa, sabe? Ela é um analgésico que alivia a dor, mas o problema continua. É como você ter uma dor de cabeça. Aí você toma uma Novalgina, uma dipirona, a dor de cabeça passa. Mas se você tiver com uma sinusite, meu querido, ela vai voltar. Ela só alivia a dor, mas ela não resolve o problema, não. É só um analgésico. Só um analgésico. Ela não vai eliminar a doença, né? Se for uma sinusite, dependendo do grau, você vai ter que tomar antibiótico, você vai ter que fazer um tratamento. Então, as desculpas, elas só nos levam, irmãos, para um ponto de estagnação. Nós não queremos fazer nada. E a estagnação, ela traz o quê? Frustração. E muitas vezes decepção. Muitas vezes você fica decepcionado com você mesmo. Nossa, eu fiz tanto plano para este ano, nós já estamos em agosto. Aí você fez um projeto de vida. O que você está fazendo para que ele se cumpra? O que você está fazendo? Aí você fala, nossa, minha vida espiritual. A minha vida espiritual esse ano vai alavancar. Você tem lido a palavra? Você tem lido livros? Quantos livros você leu esse ano? Você tem orado? Você tem feito devocional? Você tem tido um relacionamento com Deus de verdade? Então, como que você quer que melhore? Então, nós temos que nos posicionar em Deus, temos que tomar posição. Se nós queremos a solução. Então, tudo tem confronto. E nós precisamos tomar posição. Não adianta cruzar os braços e achar que as coisas vão acontecer. De um minuto para o outro não vai. Não vai. Não vai, Deus já fez a parte dele, Deus não vai fazer, Deus já fez, né? Aqui está falando que Deus ouviu o clamor do povo e Deus desceu, mas Deus para trabalhar nessa terra, Ele trabalha nessa terra no envelope de pessoas, sabe? Para Deus trabalhar aqui, Deus deu autoridade para o homem, Jesus nos entregou a autoridade, então depende de mim, o Espírito Santo já está dentro de nós, depende de nós fazermos. Depende de nós agirmos, depende de nós levantarmos, né? Da nossa zona de conforto e fazer aquilo que Deus tem determinado para nós fazermos. Então, preciso confrontar, né? Essas desculpas. Porque quando nós vamos dando desculpa, né? Aí na equação falta falta você. Por quê? Porque nós estamos sempre fugindo, né? Daquilo que Deus determinou. E o terceiro confronto é confronto com pessoas. Houve momentos, né, para mudança, Moisés ele teve que confrontar Faraó. E não era fácil, né? Faraó era considerado Deus, né? Considerado Deus. Naquela época,
né? Os faraó eram Deus, né? Era o Horus vivos na terra que eles falavam. E o Deus Sol. Então, o faraó precisou confrontar ele. Desculpa, Moisés precisou confrontar o faraó, né? Que era uma pessoa com grande autoridade sobre toda a nação do Egito. Mas ele não estava só, né? Deus estava ali com ele para operar grandes sinais e maravilhas. Então, às vezes a gente precisa confrontar, e às vezes são pessoas, né, que você pensa assim, nossa, mas fulano é tão importante, como que eu vou conversar, como que eu vou falar, como que eu vou chegar? Meu querido, se Deus está te ordenando, Ele é com você, Ele vai colocar a palavra certa na sua boca. Ele vai colocar a palavra. Ele que vai fazer. Nós não fazemos nada. Mas aí existe o confronto com pessoas. Não adianta. Não adianta se você está com um problema, seja com quem for, seja com seu patrão, seja com seu amigo, seja com quem for, você vai precisar chegar, dizer não, colocar limites. Às vezes precisa colocar limites. Chega um momento em que as pessoas elas pensam que você vai estar sempre disponível. Nem sempre a gente está disponível. Nem sempre. Né? Então tem coisas que a gente precisa colocar limite. Tem pessoas que são tóxicas e que vão ter que sair da nossa vida. Não é para sempre não. Tem amizade que é por um tempo só. De repente Deus vai liberar ela. Deus, sabe, você vai liberar. Porque não está te fazendo bem. Não está te fazendo bem. Então, não adianta reclamar, sabe? Ai, fulano, ele não muda. Muda você. A gente não muda pessoas. É a gente que muda. É a gente que coloca limites. É a gente que diz não quando necessário. Então, nós precisamos o quê? Ter posicionamento. Posicionamento. Só houve mudança, né? Porque houve confronto. O próprio Deus confrontou Moisés. O próprio Deus confrontou ele. Porque ele estava frustrado, ele estava decepcionado pelo que havia acontecido no início, né? Quando ele se precipitou lá e matou o egípcio e ele precisou fugir. Então ele estava frustrado, ele estava decepcionado, talvez com ele mesmo, se autoculpando, todo feridinho, né? Todo cheio de ferida. Mas Deus foi ali curando ele, porque tudo que ele falava, Deus trazia uma resposta. E Deus tem resposta para mim, Deus tem resposta para você. Mas nós precisamos o quê? De posicionamento. Quando eu falo de confrontar a pessoa, não estou falando de brigar, não. Estou falando de se posicionar. Porque cristão não anda brigando, não. Nós nos posicionamos. E a nossa palavra, ela é sim, sim e não, não. Então, nós precisamos estar prontas para viver esses confrontos. E nunca mais Moisés, né? Ele arranjou desculpa, porque ele foi confrontado. Nunca mais. E se nós lermos, né, em Deuteronômio 34, 10, do 10 ao 12, vai dizer, né, que nunca houve profeta como Moisés, com quem Deus falava face a face. Nunca houve como Moisés. Olha para você ver. E começou o quê? Com um confronto. Começou com uma conversa. Tem casamentos acabando por falta de diálogo, por falta de posicionamento. Olha, eu não gosto dessa atitude. O que nós podemos fazer para mudar? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Olha, tem problemas que eles vão se arrastando. Por quê? Porque por falta de confronto, por causa de falta de posicionamento, falta de se colocar nesse lugar. Amém? Espero que essa palavra, né, tenha falado com você, tenha te ajudado. Por quê? Porque nós vemos que nós vivemos num mundo em que nós estamos cercados por pessoas. Nós somos seres relacional. Nós precisamos ter relacionamento com Deus e com o próximo. E às vezes para ter esses dois, o relacionamento com Deus nos dá sabedoria para ter esse relacionamento com o próximo. Então nós precisamos buscar a Deus, né? Buscar a direção dele e caminhar e obedecer, né? Não ficar dando desculpa. Deus manda outro, outro dia, amanhã eu converso, depois da manhã eu resolvo, não sei mais quando eu vou resolver isso, agora eu vou deixar para o ano que vem, porque nós já estamos em agosto. Não, Deus está dizendo para você agir hoje. O único dia que nós temos é hoje, o amanhã não nos pertence, nós nem sabemos o que vai acontecer amanhã, tá bom? Que Deus continue te abençoando e
E até o próximo vídeo, né? Em nome de Jesus.